Ô, nós de novo, vamos chamar. Que nome a gente dava a isso, hein? É tanta coisa que vem na cabeça, vocês não fazem ideia a viagem que é isso. A borda do Recife. The Reef Edge. Bora! Fala, povo das águas, fala pessoal, tudo bom com vocês aí? Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, muito obrigado papai, mamãe. Teve um cara que reclamou, gente, muito obrigado a vocês. O cara reclamou de eu estar venerando, agradecendo aos responsáveis por estarmos nesse mundo, nesse planeta, nesse plano. É impressionante como esse povo arruma problemas sem necessidade. Gente, eu vou mostrar a vocês aqui mais uma etapa do nosso sonho se realizando. E após isso, quando eu voltar novamente aqui, nós vamos bater um papo, conversar um pouco sobre a ideia, de como surgiu a ideia de fazer essas coisas todas aí, tá bom? Até mais daqui a pouco, até daqui a pouco. Vamos assistindo aí primeiro. Vamos lá, Ted, Mr. Ray, vamos para a edição, mostra lá, bora. Essa é a primeira fase da primeira etapa da prateleira, quase totalmente terminada. Eu ainda quero esconder as mãos francesas que estão aqui embaixo. Depois eu vou dar um jeitinho de conseguir fazer isso. Mas esse lado está terminada a escultura. Que legal. Aqui a mangueira está totalmente coberta, escondida. Esse lado emenda com esse. Essa peça aqui ainda não está posicionada, então aqui a gente já tem como vai ser toda a parte do lado direito de trás, claro. Por quê? Porque aqui na frente, aqui assim na frente, nós vamos colocar os recifes de corais aqui também. Vou fazer a subida aqui, uma subida aqui no meio e uma subida aqui que vai ser por baixo da grande praia. Mas já dá para perceber que o negócio vai estar ficando maravilhoso. Muito bem, meus amigos. Tá finalizada essa parte. Chamaram isso aqui de Projeto Avatar. Essa turma inventa umas coisas. As rochas estão suspensas. Nós já estamos com a colocação do que precisa. Eu vou agora providenciar a ciclagem dessas rochas que estão aqui em cima. De que modo? Vou começar a fazer as ligações do SAMP, da tubulação, não de modo completo para passar tudo em todos os estágios, mas pelo menos para passar no skimmer e retornar para o aquário. E para isso eu vou começar a encher o aquário com água do mar ciclada, com um pouco de sal também, uma vez que eu não tenho ainda a quantidade total dessa água que eu vou precisar aqui. Deve dar aí uns 800 litros aproximadamente, entre SAMP e vitrine, acho que talvez um pouquinho mais. E com isso a ideia é levantar a água, né, para que ela circule, e a contaminação que já está sendo feita no cascalho passe para as rochas, tá? O lado esquerdo, do lado de cá,
A gente não vai colocar ainda nada nessa prateleira, porque é aqui que vai ficar a praia. É aí que será recebida a grande novidade, né, do nosso trabalho. Mais uma novidade, né, porque essa das rochas suspensas também é uma bem legal, que eu tive aí um lance bem legal. Tá bom? Pois bem, nós vamos agora aos pouquinhos encher o aquário, agora que está terminada essa parte, e vamos iniciar o processo de ciclagem da rocha. Finalizada a parte da ciclagem dessa rocha, aí eu esvazio, vou colocar água limpa, as rochas que já estão maturadas, e muito provavelmente começar a migrar o Big One aqui para dentro. Tá bom? Legal, né? Bacana. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Legal, né, turma? Legal fazer isso. É uma pena, sempre tem quem não gosta, mas tá uma chuva deliciosa hoje aqui. Mas tem... Fazer o que não dá para agradar todo mundo, não dá. Graças a Deus não dá. Se todo mundo tivesse o mesmo gosto, ia ser muito difícil. Olha só, em 1985, janeiro de 1985, eu fui passar umas férias em Porto de Galinhas. Na ocasião, o asfalto nem existia. Porto de Galinhas ficava... a estrada até lá não era asfaltada ainda.
E eu cheguei em Porto de Galinhas num dia de semana, final de tarde, maré subindo, e eu estava em frente a... Quem conhece a praia lá sabe do que eu estou falando, em frente à Casa do Leão, e eu estava naquela ansiedade, naquela expectativa, porque era assim a primeira vez que eu ia fazer um mergulho numa praia considerada virgem, praticamente, né, um Recife de coral. Eu, 6 meses antes aproximadamente, em agosto de 84, eu montei o meu primeiro aquário marinho. Não era um aquário de rife, era um aquário de rocha morta, coral posto no cloro, a gente ficava procurando os esqueletos, enfim, era outra pegada. Filtro biológico de fundo, até perguntaram no canal esses dias, nossa, ainda usa filtro biológico de fundo? Não, isso que a gente faz hoje não tem nada a ver com filtro biológico de fundo, hein, pessoal, não confunde não. E eu estava naquele, sabe, naquela excitação, separei o meu pé de pato, na época pé de pato, nadadeira, coisa nenhuma, era pé de pato mesmo, o meu snorkel, minha máscara. E eu cheguei 4h30, 5 horas da tarde, louco para entrar na água, a maré subindo, e o pessoal, os pescadores até me orientaram na ocasião, falaram, ô Alberto, cuidado, né, a maré tá pegando, essa hora é perigoso, tal. Eu falei, não, vou ficar só aqui na beirinha mesmo, tal, aquela coisa. E eu nunca vou esquecer a imagem, a cena, existe para quem conhece lá, como eu já falei, tem uma fileira de rochas naquela parte. Eu vou até ver se eu consigo arrumar as imagens para mostrar para vocês. E essa fileira de rocha, em Porto, a água estava coisa de meio metro, 1 metro acima dela, e ela desce mais 1 metro abaixo, meio metro, 1 metro abaixo. Então eu estava coisa de 1,5 metro de altura, mas como a visibilidade não estava muito boa, eu não tinha muita noção de profundidade, de distância, enfim. E o que é que eu vi? Uma moreia, uma Miriquitsis, né, dessa moreia nacional, aquela que parece um tigre, nadando, ela serpenteando em cima daquela rocha, desceu e foi para a fossa abissal. Cara, aquilo me deu aquela emoção, sabe? Eu nunca tinha visto, né, daquele jeito. Passou um cardume de baiano, um querela, os outros, aí o salema também, aquele monte de peixe, aquela coisa tudo caminhando. E confesso que eu fiquei tão emocionado, tão assim, assustado mesmo, que na hora eu voltei, falei, nossa, a água estava muito forte, as ondas batendo. E no outro dia de manhã, quando eu cheguei, que eu fui para a praia, e eu olhei o local onde tinha acontecido a minha primeira aventura submarina, eu até dei risada, falei, nossa, nada a ver, era um degrauzinho, né, uma coisa... Mas aquilo ficou marcado na minha vida. E daí para frente eu criei o hábito de toda vez que eu mergulho, sempre que eu vou no mar e eu visito um Recife de coral, eu observo o que eu poderia recortar aquela imagem, eu fotografo aquilo na minha cabeça, sabe? E eu vejo os picos, as entradas, as saídas, as fendas, as vales, enfim, os vales. E isso fica memorizado na minha cabeça e isso que eu tento reproduzir cada vez que eu monto um aquário. Eu vejo o pessoal sem muita noção de como montar um Recife de coral, como decorar, como pôr as rochas, etc. E uma sugestão que eu dou, além de assistir o nosso vídeo sobre zonação, que explica muito bem, e é engraçado, as pessoas assim me fazem perguntas que tem todas as respostas nos vídeos anteriores do nosso canal, e assim, a gente percebe que a pessoa não tem estudado. Não dá, né? Paciência, faz parte. Eu fico triste mesmo. Outro dia um cara ligou, mandou um recado, né? Avisando num grupo de WhatsApp para esse último vídeo que eu botei da grande praia, da vitrine, da montagem das placas, do uso do camarão e tal. Não façam isso. Ele escreveu desse jeito, eu tinha acabado de postar o link, não façam isso. Se querem montar um aquário marinho aí no Brasil, acho que ele não é do Brasil, pelo que eu vi lá, pelo DDD, pelo internacional, procurem uma loja, aí ele deu o nome da loja, obviamente, eu não vou dizer, por questões éticas e por questões de inteligência, procurem fulano de tal na loja tal. E eu olhei a loja, olhei o nome, aí eu me lembrei, um dos nossos clientes aqui montou um aquário comigo, grande, um aquário de 1 metro, mais de 1 metro, e tinha feito um orçamento nessa loja. E veio aqui, depois desse orçamento,
Porque ele foi lá e falou, olha, Alberto, ele me passou orçamento, R$25 mil, e eu literalmente murchei, para não dizer outra coisa. Aí eu vendo o seu canal, vendo a sua proposta, de repente e tal, isso vai fazer o quê? 8 meses, o aquário do cara tá lindo. Ele montou comigo e gastou menos da metade do valor. Então assim, pessoal, não tem só um jeito de fazer, o meu jeito não é o certo, o meu jeito é um dos jeitos certos. Esse outro colega nosso que cobra o dobro ou o triplo, sei lá ele tem os motivos dele cobrar mais caro, ele deve ter um custo operacional mais caro, e ele usa produtos e métodos que acabam encarecendo. É um público diferente, não é o meu público, não é. Uma concessionária que vende um carro de R$200 mil, não atende o público de R$1 milhão. Não que o carro de 200 mil não preste, entendeu? Às vezes presta até mais do que o carro de 1 milhão. Você não vai comprar uma Ferrari para carpir, né? Para ir para o sítio. Não faz sentido. Então, precisa ter muito cuidado com isso. As pessoas rotulam, fazem, né? Hoje mesmo eu recebi um outro recado avisando o pessoal que o cara perguntando, eu tenho um aquário de tantos litros, se eu moer 2 camarão de 5 centímetros no liquidificador e joga lá no fundo, tá bom? O cara fazer essa pergunta, eu ensinei isso no segundo vídeo do meu canal. Volta lá, assiste, eu mandei para ele o link. Falei, cara, não vou responder isso, sabe, até triste. Mas faz parte, né? Bom, desde que eu encerrei e estou aqui, muita gente já desligou, já nem está assistindo mais. Mas não é para esse público que eu faço, não. Mas eu vou dar umas dicas bem legais a vocês. Olha que legal esse quadro extraído do livro The Modern Coral Reef Aquarium, do Jacob Nielsen e do Steve Fossa. São 2 biólogos, enfim, etc. Ele mostra uma sequência muito interessante, que é o que eu tenho na minha cabeça quando eu idealizei essa questão aí da Grande Praia, lá em 1995, tá? Nós temos aí a região de Recife de Coral, num diagrama simplificado, ele tirou do livro do Mergner, acho que é isso a pronúncia, e do Schumacher, que não é o Schumacher que a gente deve pensar, de 1974. O diagrama mostra a estrutura do Recife de Coral, isso na região do Mar Vermelho, tá? Mas ela se repete em quase todos os recifes do mundo. E nós temos, a partir do mar, a região de fora do Recife, né? A área que vem antes do Recife, o Fore Reef. Nessas regiões de fora do Recife nós temos os picos dos recifes, Reef Pinnacle, e aí a gente vai penetrando no que a gente chama de declive do Recife, e nesse declive é onde tem essa subida, que foi a ideia, foi daí dessa região que me veio essa questão de fazer esse Reef Edge, ou a borda do Recife. A partir daí, nós temos muitos SPS nessa região, porque é uma região que recebe uma grande quantidade de circulação de água, região com grande concentração de plâncton, zooplâncton, nutrientes que vêm de alto mar, né, que é essencial aí para o desenvolvimento dessas espécies. E na sequência a gente tem a chamada área plana do Recife, o Reef Flat, onde a partir da praia temos a zona da praia, a Sand Zone, as zonas das algas, o Micro Atoll e o Reef Edge, que é a beira do Recife. Do Micro Atoll ao Reef Edge, é daí onde eu tiro 90% das ideias da montagem dos aquários, da zonação, dos display, dos recifes, dos aquários de Recife. E quando você se habitua a olhar, se você não pode mergulhar, se você não tem como visitar um Recife natural, a sugestão que eu dou a vocês, pessoal, você que está nessa fase de pôr as rochas, etc. Cara, assiste Discovery Channel, entra no YouTube, Recifes da Austrália, Recifes das Maldivas, tem assim, cenários maravilhosos nas ilhas Fiji, Maldivas, Havaí, Filipinas, Indonésia, Austrália, enfim,
coleta, começa a observar, a assistir, presta atenção nas imagens, como os corais se distribuem. Dá um print, opa, olha que interessante eu vou reproduzir isso no meu aquário. É assim que eu faço. E eu fiz isso durante muitos anos. Eu tenho, graças a Deus, uma memória fotográfica muito boa. Eu vejo a imagem de uma pessoa, eu lembro daquela pessoa. Eu não tenho, às vezes, eu não decoro, eu não guardo muito, às vezes, o nome, mas a imagem da pessoa eu guardo com muita facilidade. Eu tenho uma memória auditiva muito boa e uma memória visual muito boa. E, por conta disso, eu guardo na memória esses lances, essas coisas. Uma vez eu fui fazer um mergulho e eu estava observando grama loreto embaixo das rochas, com os estenópolis, e eu vi aquela coisa cheia de esponja vermelha, coisa que não se consegue ter nos aquários. Eu nunca vi rocha viva com um aspecto igual, assim, sequer parecido com o aspecto da rocha quando ela está no mar. Aquela biodiversidade, aquela quantidade infindável de esponjas, amarela, roxa, azul, verde, vermelha, é de um colorido ímpar, é de uma, assim, é muito, mais milhões de anos-luz distante do que a gente consegue manter hoje dentro de um aquário de recife de coral. A gente vê esses aquários tops, com espécies maravilhosos, tal, você percebe que é um aquário muito mais vitrine do que uma reprodução de um ambiente natural. Sabe aquela coisa meio zoológico, onde você vê a jaula do tigre imitando, simulando aquela coisa dos juncos, dos bambus, mas está muito longe de ser o ambiente da floresta de onde veio aquele animal. O concreto, o cimento, o lago é de concreto para não evaporar, não é natural. E isso é compreensível, faz parte, infelizmente. Se nós tivéssemos como manter um sistema aberto, água do mar entrando, água do mar saindo, água do mar entrando, água do mar saindo, era outra pegada. Mas a gente não consegue, a gente ainda não está nesse, a tecnologia não chegou nisso. E o que eu fico triste é que parece que nesse sentido a ciência anda na contramão disso. Ao invés da gente cada vez mais tentar descobrir como manter vivo essa base, porque são esses micro-organismos que limpam a água. A gente fica tentando descobrir formas de, manter o ambiente o mais artificial possível, o mais dependente possível da tecnologia, como se a tecnologia substituísse a vida. Não é bem assim, é preciso haver um equilíbrio, e eu tenho percebido que isso não tem acontecido. Olha, gente, eu tenho uma proposta no meu canal que não é fazer com que os meus seguidores, os meus clientes, os meus amigos, aqueles que me escutem, tenham um aquário de 5.000 litros, onde ele possa ganhar todo ano o prêmio de melhor e maior aquário mais bonito do ano. Não. Eu quero uma coisa, tipo eu tenho, no meu aquário de 14 anos, nano da minha loja. É isso que eu quero. Eu quero uma coisa com coral mole, coral duro, soft coral, SPS, LPS, tudo crescendo, um pouco de alga, um pouco de ciano, um pouco, eu quero vida, eu quero a coisa vibrante, eu quero a coisa como ela é na natureza. Enfim, eu não vou entrar no mérito disso, eu não vou entrar nessa discussão. O meu propósito como lojista, como empresário, como aquarista, como hobbyista, é muito, muito, muito diferente disso tudo. Eu não vou discutir. Eu aceito o seu método, você não aceita o meu, não é meu problema. Eu aceito o seu, eu me livro do problema. Mas se você não aceita o meu, não é meu problema, é você. O problema é você, entendeu? Eu aceito o seu, problema resolvido. Você não aceita o meu, resolva. Siga. Eu não fico falando para os meus clientes, olha, tal pessoa falou isso, não faz porque dá errado. Não faz porque você vai gastar mais. Dá o direito do cara escolher. Dá o direito dele escolher. Tudo tem, assim,
tudo na vida tem dois lados, não é isso? Compete a você escolher o lado que você quer, a forma como você quer, a maneira como você quer. O que eu penso, e isso eu faço de forma responsável, é que é assim, a continuar como está, ouve isso que eu vou falar, a continuar como está a legislação brasileira e o aquarismo no Brasil, as espécies de corais do nosso Brasil estão com os dias contados. Ou muda ou não tem como, não tem como salvar os corais brasileiros. Aquários públicos no Brasil, visite um aquário público no Brasil. O pessoal põe leão marinho, pinguim em aquário público. Gente, aquário público no Brasil, querendo reproduzir habitat da Antártida, Oi, percebe? E aí você vai olhar um aquário de coral no Brasil, um aquário público que está cheio de leather, mushroom, alga, ciano, planária, tudo que é ruim. Olha, é vergonhoso, porque o biólogo que está ali para estudar a nossa fauna, a nossa flora, nem ele, nem o biólogo brasileiro, nem os aquários que são mantidos pelo Estado, tem autorização para estudar e preservar. As universidades não podem fazer coleta, os aquários não podem fazer coleta, os corais se extinguindo, os corais entrando em extinção. Se não me engano, das espécies brasileiras, parece que tem 2 ou 3 que já não se acha mais. Gente, pelo amor de Deus, alguém que ouve isso e tem influência, algo tem que ser feito, é preciso ser feito algo. E não tem outra situação, não tem outra escapatória, senão permitir que aqueles que amam, aqueles que fazem por amor, tenham e deem seu tempo, sua dedicação em prol da recuperação, em prol do estudo, em prol da preservação. Eu venho repetindo isso no meu canal há mais de um ano, desde que o canal surgiu. A questão do jacaré do Pantanal, no vídeo que eu falei sobre preservação ambiental. Quer acabar com o problema de tartaruga? Libera! O Estado não tem condição de fiscalizar, por motivos que eu não vou mencionar, porque eu também não tenho certeza do que eu estou falando, e eu não posso realmente falar. Então, gente, olha, é preciso unir forças. É preciso que a gente entenda que se você tornar o hobby uma coisa altamente elitizada, tecnologicamente inacessível, dentro de um país que tudo é tributado de uma forma muito diferente do que é lá fora, Estados Unidos e Alemanha, Estados Unidos e a Europa como um todo nessa questão, a tecnologia, o custo das luminárias de LED. Poxa vida, eu estou aqui, estou num dilema daqueles com o meu aquário. Eu vou montar HQI. Pelo tamanho do aquário, eu já percebi, assim, eu estou com 99% além dos meus amigos, dos meus seguidores, põe HQI, Alberto, põe HQI. Então, assim, por quê? Porque até para mim, que fabrico, o custo para fazer uma luminária dessa, em função da resposta que eu posso ter, porque é uma loja, eu fico, caramba, gente, que absurdo, por quê? Por que ser dessa forma? E é justamente, são os formadores de opinião. Olha, meu filho, ele me mandou um estudo que ele fez, uma estatística que eu fiquei impressionado. Para você que é youtuber, tá? E me ouve, e está me ouvindo agora, ele pegou o número de visualizações que eu tive até agora desde o início do meu canal, há 1 ano e meio atrás, 1 ano e pouco atrás. E ele me fez o seguinte estudo, ele falou: pai, se você, desde o dia que você nasceu, até o dia, supondo que você viva a idade média do brasileiro, 70 anos de idade, eu vou viver até os 130, 120,
mas né, se fosse dentro da média dos brasileiros, aos 70 anos de idade, e conhecesse uma pessoa a cada 2 horas, da hora que você nasceu, a primeira pessoa, mamãe, 2 horas depois, papai, 2 horas depois, maninho, e vai. Até os 70 anos de idade, eu não conseguiria atingir o número, eu não conseguiria ver o número de pessoas que até hoje viram a minha cara no vídeo no YouTube. Olha só, isso que eu não sou um youtuber Mega Blaster Hiper Tabajaras. Eu sou, né? Eu tô lá embaixo, eu tenho pouquíssimos seguidores comparado com um monte de gente que a gente sabe aí. Talvez porque eu não faço marca de produto, porque eu não me submeto a fazer propaganda de coisa que eu não acredito. Não sei, porque eu ensino errado. Não sei, não importa isso. O que importa é que eu tenho uma grande responsabilidade em informar. E você que tem muito mais seguidores que eu, muito mais visualizações, muito mais pessoas que visitam a sua loja, que visitam o seu estabelecimento, pensa nisso. Quanto mais você elitizar, menos você está permitindo que pessoas sejam felizes. Eu me regorgizo, eu me gratifico com os muito obrigados que eu ouço todos os dias, que eu ouço e que eu leio todos os dias no meu WhatsApp, no meu Facebook, no meu YouTube, por aí vai. Então, gente, eu peço assim, desculpa a você que não tem paciência de aprender, que não tem paciência de ouvir. Na verdade, esse vídeo, isso que eu estou falando aqui, para uma boa parte de vocês, já acabou quando eu voltei a falar. Eu volto a falar e o pessoal já acelera, tchau, já viu o que eu queria. E o que difere um aquarista, robista raiz do Nutella, eu não preciso nem falar, né? Não preciso dizer. Um grande professor meu, ele dizia, se eu já não falei, vou repetir, se eu já falei, desculpe. Você se forma e assiste vários estudos, vários seminários, vai em congresso, assiste uma aula de 2 horas, onde você ouve e fala, já sabia isso tudo. Mas daquelas 2 horas, 5 minutos, o cara falou uma coisa que é novidade para a sua profissão, para o seu trabalho. Opa! São esses 5 minutos que valem. Mas você teve que ouvir as 2 horas. Pessoal, o cara que me pergunta, hoje ele me perguntou, depois de 1 ano e meio do canal, se ele com um aquário de 120, 130, 150, nem lembro a litragem do aquário dele, se ele pode pegar 2 camarão de 5 centímetros, bater no liquidificador, jogar lá no fundo, tá bom essa medida? O cara me perguntar isso, o que ele tem assistido? O que ele tem estudado? Desculpa, eu não vou mastigar, eu não vou entregar o peixe. Eu já ensinei você a pescar. Vá para o mar, vá para a televisão, vá para o Discovery, vá para os livros, vá aprender, vá estudar, cara. Porque a média é medíocre. Vá acima da média, cara. Sobressaias, porque a média é medíocre, ok? Desculpa o desabafo, mas tem hora que a gente... Somos todos filhos de Deus perfeitos, não somos? Voltou, né? Onde você estava? Voltou. Uma hora eu conto o que aconteceu. Vocês vão rir muito. Mas vamos lá. Chega. Falou demais, esse cara fala muito. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, meus antepassados. Muito obrigado, meu pai. Muito obrigado, minha mãe. Muito obrigado a vocês. Pela paciência, pelo carinho, pelo amor que vocês vêm mostrando a todos esse tempo, em todos esses anos. Se prepara, porque isso aqui vai ser um ícone no aquarismo brasileiro. Eu garanto que será e já é. Tchau, pessoal! Hoje eu sei que quem me deu ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus.
ainda somos os mesmos e vivemos